Hoje eu tomei coragem para fazer um vídeo falando a respeito de um assunto bem sensível, mas que eu julgo ser muito importante para a vida de um cristão e eu diria para a vida de todas as pessoas, porque no fundo, esse assunto esbarra na realidade de cada um. Eu vou entrar num aspecto mais prático da minha experiência com o objetivo de colaborar humildemente na sua visão a respeito do que seja a liberdade religiosa para que você busque maiores informações. É algo que vale a pena para o crescimento pessoal de cada um. Eu só queria, de uma forma muito aberta, muito sincera, tentar comunicar a você, passar a você que está assistindo esse vídeo, a importância e o alcance desse assunto. Às vezes eu me deparo com tanta desinformação, tanta ignorância no sentido não pejorativo da palavra, de faltar mesmo conhecimento das pessoas, e eu vejo que isso trava o diálogo, fecha portas de oportunidades para as pessoas. Eu leio comentários no aspecto, cristão tem que falar sobre salvação, cristão não tem que falar sobre essas coisas. Por meio da liberdade religiosa é que nós podemos realmente seguir mais fortes com o nosso grande propósito e a nossa grande esperança. E isso é muito importante para um cristão considerar, estudar e levar consigo na sua caminhada. Eu vou começar contando um pouco da minha história. Eu guardo o sábado para mim é um dia santo. Essa é a minha crença, do quarto mandamento, Êxodo 20, se você quiser encontrar, você pode ler lá os 10 mandamentos de Deus. E o quarto mandamento fala do lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia. E aí ele vai falando sobre o sábado. E essa é uma crença que eu guardo comigo, que eu busco, que eu acredito e pratico na minha vida. Só que para exercer essa minha crença, eu enfrentei muitas dificuldades na questão da liberdade religiosa, porque muitos que não têm essa crença não tinham uma compreensão a respeito e as portas iam se fechando. Questões simples da vida que quando a gente vivencia, a gente sente na pele. Quem não vivencia, acho que não entende muito essa realidade, né? Mas eu vou, assim, de uma forma mais objetiva, vou colocar para você qual foi a minha dificuldade. Provas de concurso, por exemplo, as que caíam nos dias de sábado, eu sempre esperei o pôr do sol de sábado, que a gente considera o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Pôr do sol de sexta começou o sábado, pôr do sol de sábado começou o domingo. Então, se as pessoas começavam uma prova sábado às 2 horas da tarde, às 2 horas eu me recolhia no local com fiscal, sem estudar e nada, eu ficava aguardando dar o pôr do sol para começar a minha prova. Não alterava a vida de ninguém, todos entravam no mesmo horário, saíam e eu ficava lá na sala. Quando dava o pôr do sol, eu começava a fazer a minha prova. Então, eu posso dizer para você que eu ficava de 8 a 10 horas numa sala de aula sentada numa carteira. Às 4 horas de prova dos demais colegas, eu ficava aguardando dar o pôr do sol e aí eu começava a fazer a minha prova e ficava mais 4 horas ou 5 horas fazendo a prova. Desgastante? Muito. Mas era a opção que havia e eu aproveitava com todas as minhas forças e fiz muitas provas assim. Na escola do Ministério Público, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, minha área é o direito, e lá todas as provas caíam aos sábados e eu tinha que fazer a prova de segunda chamada, já um outro esquema. Mas as provas de segunda chamada, né, gente, é aquela questão, né? Você parece ser aquele aluno que faltou a prova porque não estudou, né? Então elas eram mais pesadas. Enquanto meus amigos faziam uma prova com 10 questões, a minha prova de segunda chamada, por causa do sábado, caía uma questão. Era tudo ou nada. Eu nunca vou me esquecer de comentários de colegas, né, que falavam, Noemi, desiste disso, porque você vai reprovar.
E graças a Deus não foi isso que aconteceu. Eu fui aprovada, foi toda a pós-graduação nessa dificuldade. Então eu tô colocando aqui para você uma questão que graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer uma segunda chamada, eu tive a oportunidade de ficar num local separado enquanto o pôr do sol não chegava, no caso dos concursos públicos, de vestibular. Eu passei muito essa estrada e isso foi me ofertado, essa prestação alternativa conforme prevê a Constituição. Só que nem sempre as coisas acontecem assim. Isso é só um exemplo de uma questãozinha de liberdade religiosa. A liberdade religiosa está para beneficiar todos os credos, todas as religiões, pessoas que não guardam o sábado, mas têm outras crenças, né, que precisam também da liberdade religiosa. A liberdade religiosa está aí para garantir o direito a qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer credo, até mesmo aquela que não tem religião nenhuma e não tem Deus nenhum, não acredita em nada, ter a sua liberdade de se posicionar conforme aquilo que ela acredita, desde que de uma forma legal, respeitosa, que não afronte os direitos alheios, a vida e etc. Eu tenho uma tristeza comigo, porque na faculdade de Direito, eu vou ser honesta aqui com vocês, pouco se falou, pouco mesmo, sobre essa questão da liberdade religiosa. A impressão que eu tenho é que é um assunto que não foi explorado e que é um pouco tabu, não se fala muito disso, deixa quieto, e os constitucionalistas quase não tocam nessa questão, que é muito importante. Mas aí você pode pensar, tá, Noemi, mas aonde vamos chegar? Por que você está falando assim da liberdade religiosa? Porque nessa caminhada que eu trilhei, que eu expliquei sobre concursos públicos, eu me deparei com muitas questões desafiadoras. E nisso eu procurei outras pessoas para conversar, pessoas do mesmo credo, pessoas que têm os mesmos princípios que o meu. E nessas conversas eu ouvi de alguns queridos o seguinte pensamento: olha, Noemi, é assim mesmo, o cristão está aqui no mundo, você sabe, a Bíblia já fala, no mundo tereis aflições, a gente sabe que todas essas coisas vão acontecer, então é viver. A pessoa meio que considerou que aquele problema, olha, aceita, é assim mesmo, vamos viver, então não deu, faz outra coisa. Com todo respeito, mas pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aquilo começou a me incomodar, eu comecei a ver que mesmo pessoas que têm os mesmos princípios, quando você está em condições de conforto, com nenhum aborrecimento, nada te incomodando, aquilo parece que não tem uma dimensão, você começa a perder um pouco a noção, sabe, da importância de lutar por algo no que diz respeito à liberdade. E foi quando eu procurei um pastor muito querido, um teólogo, doutor, e comecei a conversar com ele a respeito dessa questão. Eu falei, olha, isso me entristece muito, porque eu esperava um ânimo maior das pessoas, dos cristãos, a respeito desse assunto. E foi quando esse pastor me falou assim, Noemi, a gente precisa lutar sempre pela liberdade, porque um cristão, ele cresce num quadro de boas condições favoráveis para ele mesmo falar da salvação, falar para as pessoas do que ele conhece, do que ele acredita. E me deu um apoio no sentido de mostrar que o caminho é difícil, mas a gente precisa correr atrás e lutar com os meios que estão ao nosso alcance, de uma forma lícita, tranquila, cristã. E foi também depois disso que eu escutei uma palestra de um doutor americano que ele veio aqui ao Brasil e falou tão bem. Eu gravei uma frase, um pensamento dele, sabe? Ele foi no mesmo raciocínio da tristeza que ele carregava de ver cristãos que vivem num país de muita liberdade, que não tem noção do que é uma perseguição religiosa, que não tem noção do que é a restrição da liberdade, que vivem nesses países que são levados até a morte pelas suas crenças. Uma vez ele se dirigiu a um desses cristãos, assim, que não valorizavam muito a questão da liberdade, e respeitosamente falou com ele, olha,
É assim mesmo, né? Que acontece, a gente tem que se conformar, o mundo é assim mesmo, mas é o outro que tá lá naquele país preso, né? Você tá aqui, em liberdade. Vamos fazer o seguinte, já que você diz que a situação é difícil, vai ser assim mesmo, então toma uma passagem, eu te dou a passagem, você vai para lá, para esse país, vai viver lá. Mas olha, só vai precisar da passagem de ida. Eu gravei isso comigo porque no meu coração eu entendi que pessoas estão sofrendo por restrição à liberdade. E a liberdade é algo muito valioso para que a palavra de Deus possa rodar o mundo, independentemente da sua religião, o que você acredita. Você, como cristão, precisa estar antenado, ligado aos acontecimentos do seu tempo, principalmente a respeito do que se refere à liberdade. As liberdades se conversam, né? A liberdade religiosa está muito ligada à liberdade de expressão, à liberdade de locomoção, né? Elas se conversam no todo, ou há liberdade ou não há liberdade. É muito importante para um cristão ter o livre exercício, né? De se colocar, de se posicionar a respeito das suas crenças. Isso é muito importante para o cristão. Essa semana eu vi uma postagem nas redes sociais que falava sobre liberdade religiosa, né? E quando eu vi os comentários, me entristeceu muito, porque eram comentários no seguinte sentido: eu queria ouvir sobre salvação, sobre a palavra de Deus, não quero ouvir essas coisas. Mais uma postagem de política com religião. Meu querido, não é assim, não é assim. A gente está levando as coisas para um extremo, como se você não pudesse saber de nada que está acontecendo aqui. Não quero saber se você é de esquerda, de direita, qual o seu político, qual o seu partido. Não, um cristão está aqui, ele sabe que está de passagem. Um cristão está aqui, ele sabe que o reino eterno, que é o único lugar que vai estar em perfeitas condições de se viver, será quando Jesus voltar aqui na terra. Mas, querido, não se esqueça que enquanto Jesus não vem, você está aqui nessa terra. A gente não pode se alienar. Enquanto estamos aqui, precisamos saber ser bons cidadãos, precisamos saber como agir, precisamos ir atrás de soluções que facilitem a vida de todos nós, do ser humano. Então você fala política como se fosse algo assim do mal, algo... Não, as políticas dizem respeito a todos nós, né? O que vai se fazer numa sociedade, quais são as melhores ações para que uma sociedade viva melhor. Quer dizer, isso é do interesse de todos nós. Isso não significa que você vai viver apostando que a sua felicidade estará aqui, a direita ou a esquerda vai consertar o mundo. Não, isso não vai acontecer. Não estamos falando de partidarismo, né, de partidos. Não, nós estamos falando que um cristão pode saber se adequar ao seu tempo, enxergar as políticas, ver o que é melhor para que a palavra de Deus tenha um maior acesso, né? Que você tenha maior liberdade de falar a respeito dela, de se posicionar, que cristãos não sofram por causa disso, por causa das suas crenças. Será que é muito difícil a gente perceber e entender isso? É tão importante o cristão parar e pensar o que a liberdade significa, né, para todos nós, cristãos e não cristãos. E eu não posso ser alheio a isso. Foi quando eu vi uma indicação de um livro que eu confesso que eu não li ainda e que eu vou buscar, sobre cristianismo e política. É muito bom a gente abrir a mente e buscar informações a respeito para não sairmos reproduzindo pensamentos tão limitantes a respeito, né, de coisas que não conhecemos. Vá atrás, pesquise, busque. Nada vai impedir você de você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus vem como carro-chefe, dando a você luz, conhecimento, sabedoria, para você conseguir discernir as demais coisas que vêm ao redor. Eu vou ler esse livro,
depois a gente conversa mais. Deus e eu.